Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu está seguindo à risca o manual do rebaixamento. Terminou o jogo na Curuzu, Paysandu 0, Amazonas 1, placar péssimo, torcida vaiou o time depois do jogo e com razão, com merecimento. Vamos aqui analisar como foi esse confronto. Era um jogo que o Paysandu não podia perder de jeito nenhum, mas perdeu. Agora são 9 jogos sem vitória, nas últimas 9 rodadas, 5 derrotas, 4 empates. Lembrando que o início do Campeonato Brasileiro, nas primeiras 7 rodadas também, não venceu. A equipe do Paysandu está numa situação extremamente complicada na tabela de classificação. E quando eu digo extremamente complicada, não é porque está afundado na zona de rebaixamento, porque não está. O Paysandu está fora da zona de rebaixamento. Se o Brusque vencer o seu jogo, que tem a menos que o Paysandu, vai ficar ainda um ponto atrás do Paysandu. Mas a situação é sim complicada, porque o Paysandu está 9 jogos sem vencer. E na partida contra o Amazonas, eu não gostei. Vamos aqui analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa derrota bicolor. Antes de entrar no jogo, antes de analisar esse jogo, é importante a gente lembrar do sacrifício que foi para o Paysandu voltar à Série B. O Paysandu foi rebaixado em 2018, bateu na trave em 2019 com aquele erro lá do Voaden nos aflitos, não subiu em 2020, nem em 21, nem em 22, foi subir em 2023. E foi subir naquele jogo contra o Volta Redonda, que o Paysandu mereceu o acesso. Não estou discutindo o acesso do Paysandu, não. O Paysandu mereceu o acesso. Mas todo mundo viu como foi aquele jogo. Principalmente como foi aquele segundo tempo. Volta Redonda com bola na trave, perdendo o gol na pequena área. O Matheus Nogueira fazendo boas defesas. O Paysandu sobe, mas foi com muito sacrifício. E depois de anos de dor. Onde eu quero chegar com isso? Os jogadores do time atual, alguns inclusive estavam na temporada passada, parece que não entenderam isso. Parece que não perceberam isso. Parece que não entenderam ainda o sofrimento que a torcida do Paysandu passou nesses últimos anos. O quanto foi legal, o quanto foi prazeroso ver o Paysandu retornando à Série B. Quem sabe, pensando em Série A. Isso, inclusive, foi dito pelo presidente Maurício Edgar, pelo Hélio dos Anjos e pelo ex-executivo de futebol Ari Barros em dezembro do ano passado. Vamos montar um time para brigar pelo acesso. Mentiram. Não montaram um time que vai brigar pelo acesso, e sim um time que vai brigar para não ser rebaixado. E isso a gente está fazendo análise do Paysandu desde o início do campeonato. E esse, para mim, era o campeonato do Paysandu. Sempre disse aqui. Mas eu esperava um Paysandu que não fosse realmente brigar para não cair. Ficasse na metade da tabela, um pouquinho da metade para baixo, mas não fosse assim essa briga para não cair. E essa briga que está acontecendo. E ontem o Paysandu, além de perder em casa, o Paysandu praticamente salva o Amazonas, que era um concorrente direto. O próximo jogo é contra o Guarani. Vai querer salvar o Guarani também? Tem que vencer. Então o Paysandu tem que entender o quanto foi sofrido para a torcida, principalmente para a torcida, porque o jogador vai e volta do time, vai para outro time, não está muito interessado. Mas principalmente para a torcida do Paysandu, o quanto foi sofrido ver o time na Série C, conseguir esse acesso da Série B, e agora o time caindo pelas tabelas, 9 jogos sem vencer, disputando novamente para não ser rebaixado a Série C do futebol brasileiro, que a Série C do futebol brasileiro é o limbo do futebol brasileiro para um time como o Paysandu. Dessa história rica, campeão brasileiro, campeão da Copa dos Campeões, disputando Libertadores, está de novo nessa situação extremamente complicada. Será que é isso? Será que agora a realidade é essa? É o Paysandu vibrar depois de anos na Série C com acesso? Esse é o auge do time? É o auge do clube? Depois ficar penando na Série B para não ser rebaixado, até cair de novo para a Série C, depois de alguns anos conseguir o acesso, todo mundo ficar feliz e penar de novo na Série B. Será que é isso? Eu acho que não é isso. A grandeza que é o Paysandu, e a grandeza que é a instituição Paysandu, a marca Paysandu, e a grandeza que é a sua torcida, que é a principal arma e patrimônio do clube, não merecem isso. Vamos lá para a análise
agora do jogo. O Paysandu entra em campo com 4-4-2. Eu fiquei até curioso para saber como vai ser a escalação do Paysandu, porque como é que ia ser em campo? Porque o Paysandu vai em 4-4-2, é praticamente uma novidade, o Hélio dos Anjos praticamente não escala o time no 4-4-2, embora com a bola o Juninho fazer uma aproximação lá pelo lado esquerdo, muitas vezes aparecendo com o terceiro atacante, ele que não fez uma boa partida. Mas você tinha no meio campo, pegando o meio campo com João Vieira, Matheus Trindade, Robinho caindo mais pela direita, Juninho um pouco mais pela esquerda, e Johnny Gonzalez e Nicolas no ataque. Eu esperava um outro Paysandu, porque eu esperava um Paysandu um pouco mais de intensidade, um pouco mais de dinamismo e um pouco mais de velocidade no ataque. E esse time do Paysandu não conseguia ser rápido, porque não tinha jogadores com essa característica. Tinha o Juninho, mas o Juninho, ele é um jogador, ele é um meio-campista, só que ele não é um jogador veloz pelas pontas. Então é uma característica diferente. E nenhum desse quarteto ofensivo do Paysandu tinha velocidade. Tem como característica principal a velocidade. Não é que o Paysandu não possa jogar assim, mas dentro do seu território, contra o Amazonas, precisando vencer, eu teria colocado o Wesley Garcia. Muito aqui entra em discussão, né? Wesley Garcia é jogador do segundo tempo, Juninho é jogador do segundo tempo. Para mim, Wesley Garcia é o jogador mais importante do ataque do Paysandu, ele tem que ser titular. Para mim, já falei isso, eu respeito que tem a opinião que tem que entrar no segundo tempo. Ainda mais no cenário da partida de ontem, ele entrou no segundo tempo com o Amazonas fechado. Então ele não tinha nem espaço direito para jogar. Então, enfim, para mim ele tinha que começar jogando. Então, foi primeiro analisar essa escalação inicial do Paysandu, que eu não gostei a princípio. Só que o Paysandu, ele começa a criar algumas oportunidades. Aos 17 minutos, depois dos 17 minutos, porque aos 17 minutos ele sofre o gol do Amazonas, o gol Tavares, que foi o gol da vitória do Amazonas. Num erro coletivo daquele Paysandu. Perde a bola, contra-ataque do Amazonas, o jogador lateral esquerdo do Amazonas cruza, nem foi o lateral esquerdo, foi o atacante do Amazonas, cruza com tranquilidade na ala do Edilson, uma falha de marcação do sistema do lado direito daquele Paysandu, um cruzamento que o Matheus Trindade dentro da área, ele só para cabecear, mas meio sem sentido, porque ele nem fura a cabeçada, ele subiu por subir, ele não sabia onde é que estava a bola, ele não sabia onde é que estava o adversário, e o Tavares foi lá de cabeça sozinho e fez o gol do Amazonas. Muita gente culpou a culpa do Diogo Silva, porque muita gente está meio bronqueado com o Diogo Silva por outros jogos, mas não achei que é culpa dele, não. A culpa foi de todo o sistema defensivo do Paysandu. E o Matheus Cidade não estava marcando ninguém, tentou cabecear a bola, mas assim, passou longe, tá? A bola passou longe dele, não sei o que ele tentou pular, o reflexo, enfim, não sei o que aconteceu com ele. Que também não fez uma boa partida. E o Amazonas faz 1-0 e o Paysandu começa a tentar criar mais, começa a tentar ter alguma oportunidade. Só que erra na finalização. Erra no desfecho das jogadas. Quando o Paysandu consegue criar, consegue ter alguma oportunidade um pouco melhor para finalizar, mesmo que não seja uma oportunidade clara, ele peca. E entra algumas individualidades que o Paysandu não estiveram bem. Muita gente falou do Robinho, eu gostei do Robinho. Principalmente no primeiro tempo, Robinho foi o jogador talvez mais perigoso da equipe do Paysandu. Mesmo com 37 anos, final de carreira, ele que tentou armar, ele tentou finalizar, ele tentou causar algum perigo, enquanto deu fisicamente ele rendeu. Então foi um jogador que tem uma característica diferente de outros jogadores, mas foi um jogador que tentou buscar mais o jogo. Só que para mim faltou essa questão de intensidade. O Paysandu atacando muito pelo lado direito no primeiro tempo com Edilson que teve esse erro defensivo. E só que ofensivamente na primeira etapa foi um jogador que tentou buscar mais o jogo. Diferente da lateral esquerda, o Paysandu muito penso pelo lado direito, tentando atacar muito pelo lado direito, deixando o lado esquerdo. Com o Nicolas e Johnny Gonzalez lá na área tentando alguma finalização. O Nicolas inclusive teve uma oportunidade de finalizar e não conseguiu no primeiro tempo. Termina o primeiro, ou melhor, conseguiu, mas finalizou mal. Termina o primeiro tempo 1-0 para o Amazonas, só que o Paysandu com mais posse de bola e tentando agredir. Eu esperava no segundo tempo o Hélio já mexer no intervalo, porque precisava mexer. Tinha peças que não estavam funcionando, tinha que mexer na equipe, tinha que colocar mais velocidade no ataque. Só que ele vai mexer apenas aos 16 minutos do segundo tempo. Nisso se perde 16 minutos preciosos de jogo, para fazer algumas substituições de jogadores que não estavam rendendo. E para o meu espanto, muita gente até pode falar, vocês podem falar nos comentários, não, o Paysandu fez uma boa partida, não conseguiu jogar gol, mas teve posse de bola, teve 13 escanteios, fez uma boa partida, tentou dominar. Não fez. Para mim não fez, porque o Paysandu no segundo tempo, olha, situação difícil do Paysandu, jogando na Curuzu contra o Amazonas,
que tem uma equipe regular, mas não é nada demais também, jogando dentro dos seus domínios, precisando da vitória, perdendo de 1-0. O Paysandu fez uma finalização certa no gol no segundo tempo. Uma que o Marcão defendeu. Então foi um time que pecou demais na finalização, demais na criação de jogadas claras, por mais que o adversário estivesse fechado. Então, para mim, o Hélio demora a substituir. Quando ele substitui, por exemplo, eu precisava de um dinamismo maior no meio campo. O Casares entrou aos 29 minutos. Não, 29 não, aos 34. Desculpa. Aos 34 minutos do segundo tempo que o Casares entra. Eu já teria voltado com o Netinho também, não para fazer a função de meio-campista de articulação, como o Hélio coloca muitas vezes ele, mas entrar como segundo volante porque ele tem a finalização fora da área e o Matheus Trindade estava mal no jogo, estava mal na marcação, falhou no gol do Amazonas, não finalizou fora da área, quando tentou finalizar, finalizou totalmente errado. E o Netinho tem essa qualidade de finalização como o segundo volante vindo de trás, para mim ele seria o titular da equipe do Paysandu. Então essas demoras na substituição do Hélio dos Anjos, para mim, prejudicou também a equipe do Paysandu, que quando fez essas substituições, tentou agredir, mas abusou em cruzamento, abusou em finalizações erradas. Como eu disse, o Paysandu fez uma finalização certa para o gol. Muita reclamação da equipe do Paysandu, a todo momento reclamando. O que o Nicolas reclama todo jogo é algo assim absurdo. Se ele reclamasse, jogasse bola e fizesse gol nesse último jogo, mas estava machucado. Estou falando histórico de Série B, tá? Eu sei que ele estava machucado. O tanto reclama, o Paysandu estaria numa outra posição. Novamente, o preparador físico do Paysandu tomando cartão amarelo. Reclamações com a arbitragem. Parece que o pessoal esquece de jogar bola. Por falar em Nicolas, saiu vaiado, ficou na bronca com o torcedor. Não falar que o torcedor total do Paysandu, mas pelo menos um ou outro torcedor que estava vaiando lá, ele deu para perceber que ele encarou o pessoal. É uma fase complicada. Você sabe aqui, o Nicolas tem identificação com o clube, é um jogador que eu gosto do Nicolas, mas não faz uma boa Série B. E para mim o clube está acima de qualquer jogador. Não faz uma boa Série B. Não sei se foi precipitado ou não a entrada dele como titular, ainda mais com um novo companheiro de ataque, que nunca tinha jogado junto, numa outra formação tática, que isso também é diferente. Uma coisa é o Nicolas centroavante com 2 pontos abertos como estava acostumado. Outra coisa é sem jogar com ponta e com outro jogador que, por mais seja móvel, mas também não deixa de ser um centroavante, uma presença diária. Então essa mudança tática da equipe do Paysandu, desde o início da partida, não me agradou tanto. E principalmente o segundo tempo. Vocês podem deixar o comentário de vocês, igual tem gente que falou que o Paysandu, enfim, jogou bem, eu respeito, a gente bate esse papo, mas para mim, um time que precisava vencer, dar uma finalização no segundo tempo, é difícil falar que jogou bem. Para mim, não jogou bem, para mim decepcionou muito, e é muito difícil a situação do Paysandu. Não tô falando que é muito difícil no sentido de já estar rebaixado, longe disso. Vai ainda nas próximas 4 rodadas disputar 3 jogos em casa, vai ter confronto direto com o Ituano, confronto direto com o Guarani, que é o próximo jogo, no outro sábado. Então, o Paysandu tem todas as condições de reverter esse quadro, de tentar sair dessa zona complicada, mas essa derrota para o Amazonas foi assim, acender o sinal vermelho. Porque você não pode perder para o Amazonas dentro de casa. Não poderia perder um confronto direto dessa maneira dentro de casa. Você não poderia livrar um concorrente do rebaixamento como praticamente o Paysandu livrou o Amazonas. Jogando esse futebol, tendo essa qualidade, ou falta de qualidade, melhor dizendo, ofensiva, num jogo tão importante como esse. Não poderia. Formação tática confusa, individualidades que não funcionaram, substituições tardias, enfim. Esse, para mim, foi o Paysandu na partida contra o Amazonas. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo. Um abraço e até o próximo vídeo.